Eu vim aqui hoje para responder algumas perguntas a respeito do autoconhecimento muito comuns que me fazem, minhas clientes, inclusive que muitos terapeutas também me fazem, que é o seguinte: por que quando a gente começa a fazer o caminho do autoconhecimento, parece que tudo piora? Parece que tudo fica mais difícil. Pois é, então isso tem a ver com o esforço, né? É muito mais fácil a gente ficar ali na zona de conforto, permanecer ali naquela vidinha. A gente acorda de manhã, a gente vai tomar um café com a família ou sem a família, a gente vai para o trabalho e passa ali por algumas dificuldades, uma tira de letra, porque já faz tanto tempo que eu faço esse trabalho, eu sei exatamente o que fazer com esse trabalho. Quando viu, terminou o dia, tá indo para casa. Fazer o quê? Jantar sozinho ou com a família, tomar o seu banho, ir para a cama, ver televisão, até a hora de dormir, né? Então, o que isso traz para a pessoa? Zona de conforto. Essa é a pessoa que está lá dentro da zona de conforto. Ela não quer promover nenhuma mudança, tá bom assim como tá, né? Então ali ficam por horas e horas vendo série, ficam por horas e horas vendo novela, dormem bastante, não buscam sair daquele estado tranquilo e confortável, né? Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento justamente é sair desse estado de inércia, sair dessa zona de conforto. Quando nós não buscamos isso, a vida nos traz isso para a gente fazer, né? E às vezes de uma forma mais dolorida. Então, por que a gente insiste tanto em querer estender a mão para as pessoas e tirarem ela daquela inércia, tirarem elas da inércia? Porque a gente já sabe o resultado disso. A gente sabe o resultado da zona de conforto, né? Mas por que eu vou querer sair da zona de conforto? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu tô ali vivendo a minha vidinha com os meus filhos, com os meus amigos, já tô careca de fazer o meu trabalho, mas por que eu tenho que sair disso? Porque sim, porque tem. Porque tem que crescer. A gente está num planeta de expiação e provas. Como que a gente vai querer passar numa prova sem estudar, né? Então, a intenção desse vídeo é trazer para vocês esse alerta, né? A gente faz escolhas depois de sentir a dor, ou a gente faz escolhas pelo amor? A gente precisa passar a dificuldade para fazer alguma coisa, ou a gente faz simplesmente por amor, né? Por querer dividir com os outros esses nossos conhecimentos, essas nossas sensações e puxar os outros junto, né? Então, assim, quando a pessoa começa nesse estado de buscador, né, querer dar os primeiros passos, começam a surgir as primeiras dificuldades, né? Então eu vou dar um exemplo bem metafórico. Quando a gente gosta de algumas músicas que estão tocando naquela rádio, a gente permanece ali naquela rádio e tá tudo bem para nós aquela rádio. Mas chega uma hora que aquela rádio começa a nos cansar, né? Começa a nos enjoar aquelas mesmas músicas, porque tá sempre tocando as mesmas músicas. Na rádio chega a tocar 5 vezes num dia só. Então eu vou querer buscar uma outra rádio, né? Sintonizar numa outra estação de rádio. E para isso eu vou ter que passar por um período de ruídos, chiados, né? Não é assim que acontece com o rádio? Então a gente sai daquela sintonia
e começa aquele monte de chiado até a gente encontrar uma estação nova, mais clara de novo. E esses chiados são os nossos desafios. Esses chiados são as nossas dificuldades. Só que se a gente não passa por essas dificuldades, a gente não cresce em nível de consciência, a gente não cresce como pessoa, né? Então, esses chiados são importantes na vida da gente. Então, a gente não pode pensar assim, eu agora foi eu dar esse primeiro passo em busca, né, de uma coisa melhor, e surgiram várias coisas que me atrapalharam, que estão me atrapalhando. Só que assim, se lembrem da regra do 3, do triângulo. Sempre que surge uma ação, seja ela qual for, vai ter uma reação na mesma proporção. Então isso é completamente normal, né? Se eu for dar um passo para frente, eu vou encontrar resistência. Sempre isso vai acontecer. E qual é a nossa missão nessas duas, ação e reação? A mediação. Como nós vamos lidar com essa situação que está vindo contra? Né? Justamente assim, a questão da pandemia é um combate, né, de luz e sombra. Então, por que a gente diz que a pandemia veio para nos trazer mais luz, mas como com tanta dificuldade? É a força contrária, né? Ela está iluminando aqui e trazendo o mesmo tamanho de sombra do outro lado. É a mesma proporção, a mesma força. Se no meio a gente não consegue mediar, isso entra em caos, se perde. E o que é mediar? Aceitar, soltar. Né? Quando a gente decide trocar essa rádio, que a gente está cansada já de ouvir as mesmas músicas, quando a gente decide trocar, a gente tem que agir. Né? A gente tem que buscar alguma coisa. A gente vai atrás de alguma coisa, a gente vai atrás de um livro, a gente vai atrás de pessoas diferentes. E a vida vai trazendo, porque a gente vai entrando na frequência, e é isso que a gente chama de sincronicidade. A gente vai entrando naquela frequência, a gente vai saindo daquela rádio, e da metade em diante a gente começa a entrar numa outra frequência. E naquela frequência a gente vai encontrar novas pessoas, encontrar novos livros, encontrar novos vídeos, novas coisas que vão nos ajudar a ir para aquela rádio mais rápido e conseguir sintonizar mais rápido, né? Mas a gente vai passar por um período que vai ser mais difícil, que vai ter mais chiado, né? Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a busca dessa nova estação e o momento de soltar, o momento de deixar também algumas coisas se acomodarem. Porque se a gente sai nessa busca frenética, a gente vai pegar 50 livros para ler e vai ficar só aqui no mental e não vai conseguir trazer esse conhecimento para baixo. Né? Não vai conseguir aplicar nada daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente lê. Então, nós buscadores temos o período de agir e o período de parar. O período de agir e o período de parar. Quando tem que agir? Na busca de alguma coisa nova, né? Numa busca de uma coisa diferente que nos dê vontade de fazer. E aí, solta de novo e deixa as coisas começarem a vir, né? Porque se a gente só busca, a gente entra numa ansiedade horrível. E se a gente só para, a gente entra na inércia e na zona de conforto. Então precisa encontrar esse equilíbrio de ação, reação. Na hora da reação a gente solta um pouco e deixa, né? Fazendo a nossa mediação, que é esse caminho do meio.
E aí Gurdjieff apresenta o quarto caminho, que é esse caminho de processo, que é isso que o Gurdjieff trouxe para nós quando trouxe o Enneagrama, né? Não é Enneagrama de tipos, é um Enneagrama de processo. O que tem isso que nos traz? É a ação, a reação e a mediação, né? O momento em que a gente tem que agir, o momento em que a gente tem que soltar um pouquinho para que isso se acomode. E o quarto caminho, o que é? É a vida, né? É trazer esse conhecimento de ação, reação e mediação para a vida, para o teu dia a dia. Porque eu não vou fazer isso sempre lá no templo, né? No centro, na igreja. Eu vou fazer dentro da minha casa. Então eu tenho que saber o momento que eu tenho que dar o passo, o momento que eu tenho que parar, só sentir. E o momento que isso vai se transformar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso tem que ficar bem entendido. Não adianta vocês quererem só participar das coisas espirituais, que são importantes também, e abandonarem a família, né? Então vocês têm que trazer para a vida, trazer aqui para o concreto, para o corpo, esse ensinamento de Gurdjieff, esse Enneagrama de processo, que é o quarto caminho. É o caminho de trazer para dentro de casa esse ensinamento, né? E mais ainda com essa oportunidade dessa pandemia, para a gente ajustar os nossos lares, trazer esse conhecimento para dentro de casa e começar a aplicar em primeiro lugar em vocês. É difícil? É difícil. É um caminho que exige, assim, muita dedicação, muita atenção, né? Muita prática de presença, muita prática de renascimento, respiração circular, respiração ativa, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Isso eu acho que eu falo desde o primeiro vídeo do canal, né? A respiração, há 1 ano atrás. Quem de vocês está fazendo esse exercício tão difícil que é respirar? Fica aí um puxão de orelha, né? Respirar, meditar, trazer a atenção. Onde vocês estão colocando a atenção de vocês no dia a dia? Aonde está essa atenção? Está só fora? Está só no trabalho? Está só dentro da família? Está só dentro? Né? Está só nos meios sociais e a família está lá abandonada? Então, assim, vamos trazer esse equilíbrio dentro dos nossos 3 instintos, da autopreservação, do sexual e do social. A gente está dando atenção para essas 3 áreas que são corporais. É esse o trabalho de processo. É um trabalho interno, de muita atenção e de muita vivência. E a cada passo, a cada experiência e a cada erro, entre aspas, é uma correção, uma vivência, um sentir de novo. E vir para o centro de novo, fazendo o nosso triângulo. É isso, esse recado aí para essas pessoas que andam me perguntando assim, mas como é difícil, parece que tudo piora, parece que a pandemia está deixando todo mundo doido, parece que cada vez que eu dou um passo, cai o mundo em cima de mim. É bem assim, é a força de reação para tudo aquilo que a gente movimenta, mas é muito importante que a gente movimente. Esse movimento ele é de extrema importância. Quem ficar parado não vai fazer nada na vida. Quem ficar na zona de conforto, só cuidando dos seus, cuidando das suas, não vai adiante. E tá tudo bem, é uma escolha também. Tá tudo bem quem quiser ficar mais tranquilo, mais parado, tá tudo bem. Esse aí é o meu recado para esse vídeo de hoje. Um beijo para todos.